Opa, tio Kazu aqui com um anime insano de bom. Confia, não tem como não rachar assistindo isso. Tudo começa com uma garota metendo a boca em 3 estudantes. Ô seus arrombados, e essa camisa desabotoada? E esse cabelo pintado? Tá achando que é protagonista de um anime? Porra, só volta quando criar vergonha na cara, suas bosta de camelo. Ela é a presidente do conselho e já mandou fazer uma ficha dos alunos, porque fazem poucos meses que aquele colégio virou um colégio misto. Antes era um colégio apenas para garotos, e agora ela é a presidente do conselho. Ela vai colocar ordem na casa, e ela já viu várias coisas sinistras desde que entrou no colégio. Enquanto repreendiam uns trombadinhas, ela escuta uma garota chorando, então pergunta o que está acontecendo. Um garoto chamado Sui diz que apenas está rejeitando uma confissão. Ela fala que ele está sempre fazendo as garotas chorarem, e pede para ele ser mais sensível com as palavras. Que culpa ele tem se as garotas ficam se apaixonando e se declarando para ele? E a menina devia estar estudando, porra, e não querendo dar a pulo. Depois disso ela vai para casa. Mas que porra é essa? Parece até que foi a prefeitura que fez. A irmã dela diz que nem os cupins querem comer essa madeira podre. Se for pra comer essa madeira, os cupins preferem morrer de fome. E a mãe dela trabalha de enfermeira no hospital. Parece que ela tá na estatística dos afegão médio, que o pai vai comprar cigarro e nunca mais volta. O famoso vou ali rapidinho e já volto, em busca do cigarro perdido. Sua irmã diz que a chefe dela ligou, avisando que alguém foi demitido por usar a cozinha do trabalho para fazer brownie de maconha. E agora ela tem que cobrir a Masterchef Mirim das plantas. A sua chefe pede desculpas por chamá-la, mas ela diz que tá tudo bem, ela tá precisando de dinheiro mesmo. Depois ela vai tirar o lixo e fica falando que já trabalha lá há algum tempo, mas ainda não se acostumou 100%. E ninguém da escola pode descobrir sobre isso. Bem na hora, o Sui passa por ela e a reconhece. Uau, que surpresa! Olha se não é a presidente gasosa. Ela entra em choque. Deu ruim, todo mundo vai saber que eu sou exploradora de gado. Depois dela trocar de roupa para ir embora, ela encontra o Sui parado em frente à porta. Nani? O que você tá fazendo aqui? Nada demais, só queria ter certeza que aquela maid gasosa era a mesma presidente. Ele diz que aquele trabalho não é muito a cara dela. Ela o arrasta dizendo para eles conversarem em outro lugar. E conta que é porque a família dela está atolada em dívidas. E sendo a presidente, ela não pode deixar suas notas caírem, então precisa de um trabalho que desse bastante dinheiro e que não fosse pesado. E claro, não poderia ser nada absurdo, como vender fotos do pé na internet. Cara, tá ligado que maid é igual a garçonete comum, ela só não tá vestida de maid. E não diz Ohayou, Goshushi-sama. Mas eu acho que pagar mais pra ser chamado de Goshushin-sama é um dinheiro bem gasto. Ele pergunta se então por acaso o motivo dela ter ido para uma escola cheia de homens, sendo que ela os odeia. Era porque era barato. Ela fala que é mais ou menos, e pensa que não consegue imaginar o que ele está pensando. 3 dias se passam e ela fica nervosa com alguém falando a palavra maid, mas na verdade o que eles disseram foi made in China. Ela acha estranho que até agora ninguém saiba nada sobre ela e suas aventuras como maid, e que talvez o Sui esteja planejando chantageá-la. 2 garotas aparecem, e elas querem que a Missa ajude com um saco de pancadas, no meio da escada. Ela pega o saco e leva pro clube de boxe. Ô seus vagabundos, ficam deixando suas coisas em qualquer lugar. Tá achando que é a casa da mãe Joana? Elas agradecem a Misaki, e uma delas percebe que o Sui estava olhando para elas. Ele acabou vendo tudo. Ela grita: "Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não?" Mas ele só dá uma risadinha debochada e vai embora. A Sakura diz que o Sui é incrível, que ele é um raio de luz no meio de tantos garotos sujos. Mas ela ouviu falar que ele é tão popular que não se interessa por nenhuma garota. A Misaki pensa que de repente seja por isso que ele não falou dela pra ninguém, porque ele nem se importa com isso. Porém, do nada o cara aparece no trabalho dela como cliente, com uma cara de bunda. Algumas maids ficam encantadas falando que ele é muito bonito. Quem é esse pedacinho de mau caminho? Ela acha que ele está ali para testar a força dela,
mas ela não tá a fim de perder. Ela muda todo o seu semblante, e ela já liga o modo kawaii 101% bufada, que leva até o dinheiro do leite das crianças. Viciado em wife é complicado, e ele nem Ô, minha vagabunda linda. é melhor ir no puteiro mesmo. Melhor ainda é esperar chegar novembro. Chega lá nas programadoras e pede cupom de Black Friday. Stonks. Ah, mas eu quero uma conexão profunda. Ah, quer conexão profunda? Vai na Claro, caralho. Na TIM, sei lá, banda larga. Aqui nós aluga as piranha, as safada, as bandida. Ou o Sui só solta um risinho debochado. Sua chefe pergunta se aquele era o namorado dela, porque ele ficou olhando pra ela o tempo todo. Porém, ela responde que de jeito nenhum. No outro dia na escola, ela fica pensando que ele está fazendo graça com ela. Aquele maldito ficou sentado lá por 1 hora e só pediu uma xícara de café. Pão duro do caralho. Pior que um stalker é um stalker pão duro. Ou Sui pergunta para um amigo se é verdade que ele e a presidente frequentaram a mesma escola no fundamental, e se ela sempre foi assim. O Takezawa responde que nem sempre, e que soube que ela teve alguns problemas na família, e fala que está surpreso. É raro ele perguntar sobre uma garota, e ainda mais sobre a presidente. Bom, você sabe que eu digo, não engravide ninguém, e fique longe das casadas. Aprendi isso com meu tio, depois dele conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O meu e ainda engravidou a casada. Depois ele vai no trabalho dela de novo, e as garotas continuam encantadas com ele. Mas a Misaki fica se perguntando se ele não se tocou que está começando a chamar muita atenção. A chefe dela diz que sabia que ele estava interessado nela, e que os olhos dele pareciam cheios de preocupação. Então ela olha para os olhos dele, e acaba ficando vermelha. No outro dia na escola, suas amigas parabenizam ela por ter ficado em segundo lugar nas provas. Mas ela não fica muito contente, e pergunta quem ficou em primeiro. E a outra amiga dela fala que foi o Usui. Isso só pode ser brincadeira. E fica pensando que ele provavelmente está se divertindo às custas dela. E se sente como se estivesse sendo olhada de cima. Mas ela encontra 3 garotos lendo um mangazinho. Ela então pergunta que revista indecente é essa. Eles dizem que é só um mangazinho de boas. Eu lendo putaria, né? Seus pau mole. Isso aqui agora tá confiscado. Eles dizem que isso não é justo, que as garotas podem trazer revistas, e que ela só implica com os garotos. Eles querem direitos iguais. Ela diz que vai rever sua decisão, após verificar o conteúdo da revista, e fala para as garotas que as revistas delas também vão para a inspeção. A menina virou sommelier de hentai. As garotas dizem que ela já é muito ocupada, mas ela fala que tá tudo bem. E o Sui tá na porta ouvindo tudo, que nem o Stalker. Pera, Stalker não. Stalker é afegão médio, ou o Sui é romântico. E a menina realmente tá conferindo as revistas de todo mundo, mas o tesoureiro chega e diz que as contas do mês não estão fechando. Ela grita com ele, mas depois ela diz que ela mesma checará as contas. Do nada o Sui aparece, perguntando se ela é algum tipo de masoquista. Ela parece gostar de sofrer, e também parece ser uma sádica, e fala que ela deveria relaxar um pouco. De repente ela fica tonta e perde o equilíbrio, mas o Prota a pega, dizendo que isso o deixa preocupado. A menina fica toda vermelha, e manda ele sair de perto, porque não precisa da ajuda dele. O Prota diz que então tá beleza, e sai andando. No meio de café, 3 garotos da escola a reconhecem. Eles dizem que não acreditam que ela passa repreendendo eles, e na verdade trabalha de maid. Ela tenta sair dali, mas um deles a segura. Eles querem tirar umas fotos dela. O corpo dela já tá muito cansado, por isso ela não consegue reagir. De repente o nosso Prota aparece para salvar o dia. Ele dá um tapa na mão do safado, falando para ele não tocar nela, só porque ela está linda. Na hora que os moleques reconhecem o Prota, já travam o butico. Envergonhada, a Misaki pede desculpas pra ele, mas nosso Prota diz que está tudo bem, e pra ela descansar. Coisa boa! Ela fica um dia descansando em casa, e fica com a manta do Prota. Depois ela vai até ele, e diz que nenhum daqueles 3 falou pra ninguém sobre ela ser uma mente. Ela diz que já estava se preparando pra isso, e pergunta se ele fez algo, mas ele diz que na verdade não fez nada. Só pediu para eles não espalharem, pois isso era a diversão secreta dele, e brinca dizendo que ela ficaria braba se dissesse que estava preocupado, e que particularmente ele não vê problema da escola saber, e que ela não deveria se envergonhar disso. Ela responde que ontem passou o dia todo pensando em por que ele a irrita tanto, e que é como se ela estivesse correndo com todas as suas forças, e como se ele estivesse alguns metros na frente, correndo tranquilamente.
Ela é meio competitiva, então isso irrita bastante. Porém, ela foi salva graças a ele, mas é para ele observar ela, porque ela vai ultrapassá-lo logo, e quando acontecer, ele que vai se preocupar. Depois ela agradece por ele ter emprestado seu cachecol, e pelas outras coisas. Ela fala que pensou em como poderia devolver o favor, já que não gosta de ficar devendo, mas não conseguiu pensar em nada. Então era para ele pensar em algo. E o prota diz que ela poderia ser sua maid pessoal por um dia, e a menina já entra em choque.